Bom dia a todos, que a paz seja com todos. Que privilégio nesta manhã, com a oportunidade de ministrar a tua poderosa e santa palavra. Eu quero abrir com os irmãos um texto lá em Gênesis capítulo 26, o versículo é o 2. Posso ler? Sharon. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habitas na terra que eu te disser. Forte esse texto. Quando o Senhor fala, devemos obedecer a tua palavra. Esta é a causa de muitos estar sofrendo, decepcionado, tiveram perdas, fracassos. Por isso temos que aprender. A Bíblia é um relato que Deus todo dia nos ensina como caminhar, como alcançar as bênçãos do Senhor. Por isso não devemos desprezar a palavra de Deus. Essa mensagem, ela tem um título: Deus, o nosso provedor. No tempo de escassez, nos tempos difíceis, de problemas insolúveis, tragédias, momentos caóticos, aflições, quando nós, a igreja, clama não um Deus, mas o Deus vivo. Há uma diferença entre Deus e o Deus vivo. A palavra Deus é um título que se dá a algumas pessoas ou coisas, ou objetos. Mas quando você clama um Deus vivo, registrado em Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3, ele fala assim: clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aí a resposta vem. Aí a resposta é certa. Como ele fala também, 2 Crônicas, capítulo 13 e 14. Ele fala: se cerrar os céus, não houver chuva, se houver os gafanhotos ou as pestes, se o povo clamar a ele, buscar a face dele, se humilhar, deixar os maus caminhos, fazer o que é certo, o que é reto, então ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Ele resolve os seus problemas. Por isso é importante, quando vocês ouvirem uma palavra, comer, alimentar dela, tomar posse, porque esta é a palavra de Deus. Quando nós demos valor, tomamos posse dela e praticamos, algo sobrenatural acontece em qualquer área, em qualquer dimensão. Essa palavra de hoje, ela tem um título: Deus, o nosso provedor. Eu já vou abrir um parênteses para perguntar para vocês: como está a tua vida hoje? Qual a situação? O que te aflige? O que te magoa? O que te entristece? O que leva você a pensar em desistir, abandonar a fé, deixar tudo para trás? O nosso Deus, ele não muda. Continua olhando para ele. Registrado, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor da fé. Ele cria fé em nosso coração. Ele que traz respostas, solução dos problemas, da dificuldade. Ele resolve nossos problemas. Para ele nada é impossível. Ele resolve as causas impossíveis.
Mas a sua, a minha, a nossa humanidade é crer, praticar, esperar o tempo de Deus. Como Pedro também expressou, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, ou seja, ao tempo de Deus, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, buscando uma brecha, um vacilo, um erro, um descuido, uma fraqueza para te destruir. Por isso, igreja, povo eleito, separado, escolhido, não podemos baixar a guarda. Busque a face de Deus. Não vive igual a maioria que você conhece, onde você vai, você vê só de aparência. Multidões e multidões no vale da indecisão. Estão tateando, não tem direção, estão dependendo de um homem, de uma religião que está, ou seitas que estão totalmente erradas, fugiu, estão distantes dos princípios de Deus. E as pessoas esperando um homem, despreza as escrituras, que é a palavra de Deus, para os seus ensinamentos, os mandamentos, desfaz dos mensageiros, foi sempre assim, desfaz dos pregadores e segue uma linha, uma direção, seguindo um homem. E se esse homem estiver fora dos princípios de Deus, é um cego guiando o outro. Não podemos confiar no ser humano. Temos que ter a Bíblia como manual, como bússola, como regra de fé. Porque a Bíblia nos fala em Jeremias 17, enganoso é o coração do homem, incorrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração nos engana. Ele nos leva à perdição, ao fracasso. Ele inclina para o pecado. Ele deseja o que é bom para ele. Mas nem sempre o que é bom para nós é o que Deus quer. Quando que eu sei que o meu coração está me enganando, está levando ao fracasso, à queda, à destruição? Quando eu ouço, ou vejo, ou leio a palavra de Deus e vejo que eu estou fora, que eu estou trilhando um caminho errado, um caminho distante, um caminho que me afasta do meu Criador. O salmista foi bem claro, categórico, ao expressar no Salmo 119, versículo 1, bem-aventurado os que trilham o caminho reto do Senhor e andam na sua lei. Então, se eu começo a distanciar da Bíblia, confiar em homens, o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O homem se corrompendo com o sistema mundial, com o sistema religioso, com o sistema financeiro, e vai assim distanciando, desprezando da palavra de Deus. É por isso que nós, igreja, não podemos olhar para o homem, mas olhar para Cristo, o nosso autor da nossa fé. Então, se eu quero ter a provisão de Deus, eu preciso fazer o que é certo, fazer o que é real diante do nosso Senhor. Para ver nos tempos de crise financeira, não se volte às coisas desse mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. Na pregação de hoje, veremos, assim como no tempo de Abraão, a terra estava enfrentando novamente um período de escassez. Então Isaac, o filho da promessa, foi buscar pastagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. Porém, Deus apareceu ao seu servo e disse-lhe que não deveria descer ao Egito. O Senhor também renovou-lhe as promessas dadas a Abraão. Canaã deveria ser a casa de Isaac e não o Egito. Canaã celestial é a nossa casa. Estamos indo para lá.
Por isso, não se deixe seduzir pelas riquezas deste mundo. Ou seja, Isaac não poderia voltar ao Egito, não poderia buscar refúgio no Egito, solução no Egito. Conosco também não é diferente. Quantas pessoas cristãs estão buscando auxílio, ajuda no Egito, ou seja, no mundo. O mundo não nos pode oferecer nada. Quando ele oferece ajuda, pagamos um preço muito alto, deixamos de confiar em Deus, começamos a viver de acordo com o mundo. Assim muitos caminham, tendo privilégio de amizades, homens corruptos, empresários corruptos, autoridades corruptas, políticos e etc. Busca apoio, busca ajuda e se perdem no mundo espiritual. A coisa é tão séria que as pessoas deixam de buscar a Deus para buscar ajuda em pessoas vivem nas favelas, nas vielas, praticando coisas erradas, abominável a Deus, e pessoas estão pedindo ajuda a eles. Bandidos, pessoas sem temor de Deus, se perdendo a cada dia. Essa não é a igreja que Deus comprou com o teu sangue. Temos que crer, acreditar no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ele vai prover. Não desespere, não se engane. Não vá ao Egito, não vá ao mundo buscar ajuda. Mas acredite, o nosso Deus vai nos abrir as portas. E nós cantaremos o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Eu não posso esperar que o mundo me ajude e desprezar o meu Deus, pegar um atalho, aí eu posso ter perdas. Tem pessoas que arrependeram disso, de buscar ajuda no mundo, influenciar com o mundo, pedir apoio, etc. Hoje estão envergonhados, perdidos, perderam coisas, perderam muito, porque buscaram um atalho, buscaram um caminho errado. Mas a igreja do Senhor continua marchando. O nosso Deus está à nossa frente, nos garantindo a vitória em tudo. Em meio às crises, o crente pode ver a suficiência divina. Deus não está dormindo, Ele não dorme, está sempre atento. Jeremias fala, capítulo 1, Ele vela a cumprir a sua palavra. Dia e noite, você não está só. Você tem o nosso Deus ao nosso auxílio. Então, igreja amada, não desista. Continua olhando para Ele. Este é o caminho, andai nele, da obediência. Podemos ver em Deuteronômio 28, bênçãos e maldição. Se eu quero alcançar bênção, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas Deus quer nos ver esforçando em prol daquilo que é certo. Aí eu vou viver as bênçãos, as maravilhas. As bênçãos me alcançarão na cidade, no campo. Mas se eu fizer o contrário, não obedecer a palavra de Deus, não dar crédito, não dar valor, as maldições me alcançam. Onde eu estiver, não tem jeito como fugir. Devemos atentar para a poderosa palavra de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 2, fala: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi confirmada pelos que ouviram. Como escaparemos nós? Como? Fugir para onde? Correr para onde? Achar que vai ficar impune? Temos que voltar uma fé perfeita, genuína, sincera,
temor a Deus. Não acreditar que as aparências desse mundo nos envolva, nos leva à perdição, ou achar que as seitas, os mentirosos, que não tem condenação, não tem inferno, não tem punição, tudo é aqui, o homem é o centro, estão enganados, pervertendo, apóstatas, cidadãos da perdição, homens que estão caminhando para a destruição, para a miséria, para a condenação, e a culpa não é de Deus, é do homem, que tem dado ouvido à serpente, ao diabo, enganador. Livro de João 10:10 fala que o ladrão ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Mas Cristo também veio para fazer toda a obra do inimigo. Fazer tudo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu tenho que escolher o que eu quero. Eu preciso entender e fazer o que é certo. Quando eu entendo e faço errado, eu tenho que voltar, me converter. Não adianta ficar procurando erro nenhum ou em outros, no pastor, no bispo. Os erros deles não vão purificar o meu. É só mais um errante. As falhas deles não vão limpar minhas falhas. Cada um de nós vamos prestar conta para Deus. E tem pessoas que você vê, é visível. Porque pelos frutos se conhece a árvore. O que eles estão fazendo, pervertendo, são abomináveis a Deus. Porque se eu estou vendo com meus olhos nus o que está acontecendo, imagina quando eu não posso ver. E se eu sou falho, pecador, humano, vejo algo, imagina um Deus que vê tudo. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Aqui temos que tratar ou prestar conta. Ele vê tudo. Ninguém esconde do Criador. Nessa manhã, eu e você possamos pedir a Ele misericórdia, compaixão, bondade, esclarecimento. Nos revela a Tua santa palavra para não pecar. Como diz o salmista, escute a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Eu preciso vivê-la, praticá-la e dividir com outros que estão no caminho errado, perecendo. Aí, Deus vai me dar provisão em tudo, toda a suficiência que eu precisar. Nada me faltará. Como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. O salmista conhecia o teu Senhor. Ele conhecia o pastor dele. Será que nós conhecemos o nosso Senhor? O nosso pastor? O nosso mediador? O nosso mestre? Jesus Cristo? Será que nós conhecemos a Ele? Estamos agradando a Ele? Querer alcançar bênçãos é muito bom. Assim o mundo caminha. E assim os pregadores estão contribuindo para isso. Trazendo uma certa facilidade, uma coisa fácil. Que é só fazer uma campanha de 7 dias, ir na igreja e acabou. Não precisa ler Bíblia, não precisa fazer mais nada. Se eu for lá bater o cartão na igreja, tá bom. Aí as vitórias virão. Será que é assim? Será que ele está vivendo isso? Ou ele está buscando um evangelho fácil de se viver? O evangelho é renúncia. O evangelho é você matar a carne para agradar a Deus. É você renunciar tudo que a carne quer para agradar a Deus, caminhando na porta estreita. As bênçãos virão se eu obedecer a palavra de Deus. Não adianta eu gritar, falar, levantar a mão, porque as minhas atitudes, os meus frutos vão me garantir vitória ou não. Quando eu obedeço o Senhor,
eu não vou buscar ajuda no Egito, que hoje é o mundo, aí eu começo o quê? Depender de Deus. Aí Deus, nosso Senhor, Ele manifesta em nosso favor, dando as benevolência, julgando nossas causas. Que fale Lucas capítulo 18, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia ou de noite? Hein? Hein, igreja? Se você tem buscado a Deus, praticado, se esforçado, a vitória é certa. As bênçãos te alcançarão. Por isso, temos que estar atento. Continuarmos praticando a vontade de Deus. Como praticar essa vontade de Deus? Conhecendo as Escrituras. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, porque elas de mim testificam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O salmista, no capítulo 1, ele fala: meditar nesse livro de dia e de noite. Ter prazer em ler, em ouvir as canções espirituais, ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Aí seremos bem-aventurados, mais do que felizes. Gênesis 26 fala que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor, disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar e foi vitorioso. As promessas de Deus em meia crise, obedecendo a voz de Deus e os seus preceitos em meia crise. Gênesis 26, 19, encontramos águas vivas em meio à crise. Águas vivas em meio à crise. Deus nunca deixa de falar com a tua criação. Deus nunca deixa de falar com os teus filhos. É nós que temos dificuldade em ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem o melhor para nós. Nós não estamos sozinhos nesta terra. Deus está conosco. É promessa dele que estarei conosco até a consumação do século, todos os dias. Gênesis 26, 21, cavando poços em meia crise. Está na crise? Está faltando tudo? Mas Deus sempre provém. Ele sempre dá um escape. Ele sempre abre as portas. Não importa a crise, para Deus não tem crise. Tem crise para nós, por causa do pecado, dos erros, da maldade, da arrogância, da inveja, do egoísmo. Bênção do Senhor em meio à crise. Ele abençoa o teu povo. Muitos ficam de boca aberta. Lembra do Egito? Quando o povo foi liberto do Egito, no Egito havia lágrimas, dor pela morte do primogênito do Egito. Todos morreram, até os animais. Mas na casa dos judeus, do povo hebreu, havia alegria. Nada aconteceu com o primogênito, porque estava o quê? Sobre a obediência de Deus. Deus tem guardado o teu povo, tem guardado os teus filhos em meio à destruição, em meio à crise. Nós não vamos ficar sofrendo. Deus sempre tem um escape. O que você está passando hoje, está vivendo hoje, não desespere. Acredite e ouça a voz de Deus. Muitas vezes queremos ouvir várias vozes. Ouvimos muitas vozes, porém a voz de Deus não ouvimos. Porque estamos tão concentrados no problema
na dificuldade, nos erros, na tragédia, e esquecemos de ouvir a voz sensível do Espírito Santo de Deus. Continua buscando a Deus. Continua batendo na porta, a porta vai se abrir. Em meio à crise, não temas, confie em Deus. Eu não falo isso por emoção. Eu não falo isso porque eu estou pregando essa mensagem, mas te mostrando que a maior evidência que Deus existe na nossa vida. Eu sempre falo isso nas minhas pregações, ministrando, porque é uma coisa que eu tenho vivido isso. Quando eu não vejo saída, eu lembro que Deus já me deu várias saídas, vários escapes dos meus problemas. A maior evidência que Deus existe. Aprenda isso. Aplique na tua vida, põe no teu coração. Primeiro é a Bíblia Sagrada, as respostas que Deus deu para o povo, Isaac, Abraão e muitos outros, socorro para Elias. E também para nós, o que você viveu com Deus, experimentou nas aflições, na angústia, na dor, você clamou, Ele te revelou em sonhos, através dos profetas, da sua palavra, em louvores, te trouxe algo, calma ao teu coração, te trouxe resposta. Isso aí ninguém apaga. Não há demônio que possa apagar isso da tua mente, que foi implantada, foi colocada na tua mente. É experiência viva com o teu Criador. Isso ninguém te toma. Quando você estiver passando dificuldade, aflição, acredite, o mesmo Deus do passado é o de hoje também. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Ele não muda, não tem variações. Então acredite, o nosso Deus tem todo o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Lucas 1:37. Para Deus, nada é impossível. Um versículo pode mudar a sua trajetória todinha quando você aplica ele na tua vida. Amada igreja, povo eleito, sacerdócio real, cidadão do céu, não desespere. Acredite, sempre há uma saída. Deus tem contemplado as suas lágrimas, as suas petições, os seus propósitos. Mas sabe uma coisa? Primeiro, você garante a tua salvação. E depois dos outros. Primeiro é você. Não adianta você estar se perdendo, querendo salvar outros. O Senhor nos fala em Isaías 55. Deixe o ímpio o seu caminho, o maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Primeiro é para você. Aí vai adquirir forças, capacitação, autoridade, experiência para resgatar outros. Senão vai virar uma bagunça só. Você vai ser afrontada e não vai superar a dificuldade. Creia, acredite, o nosso Deus tem todo o controle sobre tudo e sobre todos. Nós aprendemos muito com Isaac, que obedeceu a palavra de Deus. Isaac é um exemplo de homem obediente a Deus, humilde, gentil e manso. Não ter ido para o Egito foi um ato de obediência e fé. Ele obedeceu a Deus. E fé, ele mostrou confiar na provisão divina, mesmo em tempo de escassez. Isaac confiou em Deus, fez a sua parte, semeou a terra, cavou poços, experimentou a bênção e o milagre em sua vida. Conosco também não é diferente. É por isso que estamos examinando as Escrituras. Ela nos revela o nosso Deus, o ser humano que tem fé e o que não tem fé. Então, queridos amados irmãos, toma posse dessa palavra e coloca em prática. Como eu já disse, não seja só ouvinte, mas praticante.
É isso que fará a diferença. Tem pessoas que já vivem anos na igreja e não aprende nada, não sabe nada, não experimenta nada, porque simplesmente entra no ouvido e sai no outro. Só título não basta. É prática, experiência. Então continua assim e o Senhor, nosso Deus, nos dará a vitória se for a vontade dele. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Quer louvamos, quer comemos, quer exaltamos, tudo é para a glória dele. Honra, glória e louvor. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus.